Olá, meu nome é Fernanda Cristina Martinello. Estou aqui apresentando esta videoaula em atendimento ao edital número 2/2020, chamamento público destinado às ações emergenciais de apoio ao setor cultural, fomento à cultura do município de Pato Branco. Nessa videoaula vamos falar um pouco sobre a flauta doce, um pouco da sua história, como seguramos o instrumento, sobre respiração e embocadura, digitação das notas no instrumento. Vamos falar também um pouco sobre teoria musical, principalmente o nome das notas nas linhas e no espaço na pauta, na partitura. E vamos executar uma pequena peça musical. Então, esta é a embalagem da minha flauta doce. Ela é do tipo barroca. A gente tem flauta doces barrocas e flauta doces germânicas. O que vai diferenciar uma da outra é a digitação de algumas notas. A flauta doce, ela é composta por 3 partes. A cabeça, que é essa parte aqui, a gente pode desmontar ela, inclusive para lavar e higienizar, o corpo e o pé. O importante é, na hora de você montar, você alinhar este buraco aqui de cima com os furos, maior quantidade de furos do corpo e o furinho do pé, tudo alinhadinho. Atrás a gente tem só um buraco, um furo. Na frente temos espaço para colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. Junto com a flauta, que é a embalagem de flauta, geralmente vem uma tabelinha de digitação. A digitação é a maneira que a gente vai usar para poder fazer as notas na flauta. E nós vamos utilizar isso toda vez que formos fazer alguma nota ou alguma musiquinha. A flauta doce, como conhecemos hoje, tem muitos antecessores. O seu primeiro antecessor remonta do período neolítico, quando o homem, procurando imitar o som dos pássaros, produziu os primeiros instrumentos de sopro, através de bambus perfurados. As flautas são encontradas em diversos tipos e formatos. O mais comum é a flauta doce, que vamos trabalhar aqui. Um outro tipo de flauta é a flauta transversal. Na família das flautas doce, encontramos diferentes tamanhos e timbres de flauta. Dentre elas temos a sopranino, a soprano, que é o que vamos trabalhar aqui, a contralto, a tenor, a baixo e a grande baixo. Além dessas, tem a flauta pífaro, que é um pouquinho diferente da flauta soprano. Esta flauta aqui é feita em ABS e é muito fácil de encontrá-la. Originalmente, as flautas eram feitas de madeira e ainda encontramos flautas de madeira para poder comprar. A sua manutenção é um pouquinho mais complicada, mas a sua sonoridade é bem mais suave. Se você observar os desenhos, a partir da flauta tenor, baixo e a contrabaixo, você vai ter pequenas chaves para que o dedo alcance os buracos mais baixos. Então vamos ver como a gente deve segurar a flauta doce. Com a mão direita a gente vai apoiar o peso da flauta com o dedão aqui atrás. A mão esquerda, o dedão vai fechar o furo de trás. O primeiro dedo indicador fecha o primeiro furo, o dedo médio o segundo e o anelar fecha o terceiro. Com a outra mão, o primeiro fecha o quarto furo
e assim sucessivamente. Ok? Essa é a posição de segurar a flauta. Mão direita embaixo, mão esquerda em cima. É importante que você trabalhe com os seus dedos nessa posição, nunca assim, sempre nessa posição. Para quando você for fechar o furo aqui, você o feche totalmente. Eu vou apertar um pouquinho aqui só para você ver como é importante fechar bem. Que essa parte da polpa do dedo aqui feche o buraco. Vamos falar um pouco agora sobre a leitura de partitura. O que é uma partitura? A partitura são os elementos gráficos que a gente utiliza para escrever uma música. Assim como escrevemos as palavras usando letras e combinação de letras, uma partitura é escrita combinando as figuras musicais, os tempos, a pauta. Então vamos aprender um pouco sobre os símbolos musicais. O primeiro deles é onde a gente escreve as notas, que é a pauta, que é formada por 5 linhas e 4 espaços. A flauta utiliza um símbolo gráfico chamado clave de sol no início da pauta. Essa clave de sol é ela quem vai dizer quais as notas que você tem nas linhas e nos espaços. Se você tiver uma clave diferente da clave de sol, o nome das notas nas linhas e espaços vai mudar. Então na pauta a gente tem 5 linhas. A gente conta elas de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. E para decorar mais fácil o nome das notas, a gente utiliza uma sequência de notas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Aí quando você chega na partitura e você não lembra o nome da nota na quarta linha, você conta as linhas Mi, Sol, Si, Ré, por exemplo. E as notas nos espaços é Fá, Lá, Dó, Mi. Fá no primeiro espaço, Lá, Dó e Mi subsequente. Então vamos à primeira nota que a gente vai aprender na flauta doce. Então lembra que a gente tem que fechar o furo de trás? A gente vai fechar o furo de trás com a mão esquerda e o furo da frente com a mão esquerda também. Com o primeiro furo bem fechado e o furo de trás bem fechado, a gente vai ter a primeira nota, que é a nota da terceira linha, o Si. Vamos trabalhar primeiro com as notas das linhas. Se eu fechar mais 2 furos, eu vou ter a nota Sol da segunda linha. Então, o Sol e o Si. No meio delas, a gente tem o Lá, que está no segundo espaço. Então, Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Si, Lá e Sol. Esse é um ótimo exercício para iniciar na flauta. A hora que você dominar esse exercício, a gente passa para as próximas notas. Então, antes de começarmos a tocar, vamos falar um pouquinho sobre embocadura. O que é embocadura? Embocadura é a maneira que você vai soprar para emitir o som. Flauta doces são instrumentos de som suave, então a gente vai soprar suavemente na flauta para emitir o som. Então vamos lá, como produzir o som na flauta doce? Você vai pegar esse orifício aqui de cima e ele vai aqui nos seus lábios. Você vai soprar como se fosse pronunciar a sílaba tu, dando uma pequena encostada na língua na ponta da flauta, para interromper a passagem de ar. Então, sem fechar nenhum orifício, fica este som aqui, ó. Perceba que o som fica estável, ele não fica oscilando. Se ele ficar assim, mais ou menos,
está errado. É importante que nas primeiras notas que você for tirar, você tire um som, procure estabilizar o som, dando início e fim a ele e mantendo a mesma frequência de ar. Para ajudar o treino das notas, você pode fazer várias sílabas tu. Isso vai ajudar no controle de ar. É importante também não fazer bochecha quando for tocar, porque isso não vai dar um controle de ar na hora da emissão da nota. Então nós aprendemos a nota Si, Lá e Sol. Vamos aprender mais uma, que é a nota Dó do terceiro espaço. Você vai manter fechado o furo de trás e vai fechar o furo do meio. Então essa é a nota Dó. Agora a gente vai fazer alguns exercícios usando essas três notas. Sol, Lá, Si, Dó. Primeiro, sem a gente respeitar um tempo, vamos apenas soprar o instrumento. Vamos falar um pouco sobre as figuras de som e os seus valores. A primeira que vamos falar é sobre a semibreve. Normalmente, ela vale 4 tempos. A mínima vale 2 tempos, a semínima 1 tempo, a colcheia meio tempo, a metade de 1 tempo. Então vamos fazer o mesmo exercício, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, em 4, 2, 1 e meio tempo. Vamos agora utilizar a mão direita e vamos aprender a próxima nota, que é Fá. Na flauta barroca, você vai fechar o primeiro orifício, vai pular o segundo e vai fechar os 2 últimos. Esta é a nossa nota Fá na flauta barroca. Na germânica, você vai fechar apenas o primeiro. Então, vamos fazer Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, vamos lá, mais uma nota. Então, a gente fechou aqui o Fá. O Mi, você vai fechar o primeiro e o segundo furo da mão direita. Então, Mi, Fá, Sol. Fazer esse exercício. Mi, Fá, Sol.
Em 4, 2, 1 e meio tempo. As últimas duas notas que vamos trabalhar agora. Então, nós fizemos o Fá, o Mi. Vamos fechar mais um furo e teremos o Ré. E o último, o Dó. Então, o mesmo exercício. Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré e Dó. Em 4, 2, 1 e meio tempo. Ao fim desses estudos, você percebeu que nós fizemos dois dós diferentes? Um grave, onde a gente fechou todos os orifícios, e que é escrito para baixo da pauta, com uma linha suplementar, que é aquele risquinho no meio da bolinha. E outro a gente fez aqui, que é o dó agudo, escrito no terceiro espaço da partitura, da pauta. Perceba a diferença de som de um para outro. Agora nós vamos aprender mais duas notas agudas, que é o Ré e o Mi. Então a última nota aguda, no caso, a nota que nós aprendemos aguda foi o Dó, que é escrito no terceiro espaço. A gente vai subir mais uma nota e vamos fazer o Ré da quarta linha. Para isso, você vai tirar o dedo de trás, vai deixar fechado só o segundo furo da frente. Esta é a nota Ré. A próxima nota que vamos fazer é a nota Mi. Você lembra como faz a nota Mi grave? Então, a parte da frente é exatamente igual, é fechar os 3 primeiros dedos e mais 2. A diferença está atrás. A gente precisa deixar esse furo meio fechado. Então a gente faz um leve movimento para abrir ele um pouco. Não pode abrir tudo, tem que abrir um pouquinho. Então você levemente desliza o dedo para baixo. Aí ele vai abrir meio furo, que vai ficar isso aqui. Vamos fazer as duas agora? Ré e Mi.
Nosso exercício consiste agora em fazer as notas Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si. Vamos fazer primeiro em 4 tempos. Vamos agora fazer uma série de exercícios na escala de Dó. A gente vai começar na nota Dó, vai até o Dó agudo, às vezes o Ré, e volta até a nota Dó. Esses exercícios são importantes para que você memorize aonde faz as notas e melhorar a sua embocadura, ou seja, melhorar a emissão das notas para que elas fiquem cada vez mais limpas. Inicialmente, vamos trabalhar com notas de 2 tempos em 3 velocidades diferentes, bem devagar, uma velocidade intermediária e uma velocidade mais rápida. Também vamos fazer notas de 1 tempo mais devagar e mais rápido, para que você possa ter uma noção de como funciona os tempos dentro das músicas. Afinal, cada música tem uma pulsação diferente. É importante que você perceba a pulsação sempre que for tocar, mantendo ela sempre igual do início ao fim. Você vai perceber essa pulsação nos tique do metrônomo que está junto com os exercícios que vamos fazer a seguir. Vamos agora trabalhar com notas de meio tempo, em velocidades diferentes e em exercícios diferentes, ainda utilizando para isso a escala de Dó.
vamos fazer um exercício misturando todos os tempos, utilizando para isso a escala de Dó. Então vamos começar aqui no Dó grave e vamos até o Dó agudo. Em notas de 4, 2, 1 e meio tempo. Procure fazer bastante exercícios como esses que eu passei e procure inventar alguns. Não é muito difícil, basta praticar. Vamos falar um pouco agora sobre a limpeza e manutenção da flauta. A flauta deve ser lavada dessa forma, desmontada, toda vez que tocarmos, antes e depois. E ela deve ser seca para ser guardada. É normal com um aluno iniciante que dentro da flauta fique bastante saliva. Então, se ao tocar você perceber que ela não está saindo o som direito, basta dar uma chacoalhada nela para que saia todo o excesso de saliva. É importante lembrar sempre de limpar, porque essa saliva aqui pode deixar bactérias na flauta e comprometer a sua saúde e também comprometer o instrumento. Cuide quando for desmontar ou quando for fazer qualquer coisa com ela, para não deixar cair no chão. É muito fácil quebrar essa ponta aqui. E dependendo do jeito que quebrar, não tem como você tocar mais. Com o tempo, ela pode ficar desgastada e ficar muito frouxa nas emendas. Você pode solucionar isso colocando um pedaço de papel, um pedacinho de pano nessa partezinha aqui, ó, para que o encaixe fique mais justo
e não fique caindo da flauta. A música Brilha, Brilha Estrelinha não está na tonalidade de Dó maior, ela está em Sol maior. Isso significa que todas as notas Fá que tocarmos na música vão ser Fá sustenido e não Fá natural. Isso vai aparecer principalmente na terceira voz. A primeira e segunda voz a nota Fá não aparece, mas na terceira ela aparece. Então lembre-se, ela precisa ser tocada um Fá sustenido. E como fazemos esse Fá sustenido na flauta? Nós fazíamos o Fá natural aqui, Fá da primeiro espaço. O Fá sustenido é nessa posição. Vai ficar o terceiro e o quarto dedo da mão direita, embaixo. A sinalização que todos os Fá são sustenidos e que essa música está em Sol está na armação de clave, ou seja, esse hashtag que tem do lado da clave de Sol. Ele está em cima da quinta linha. Significa que todos os Fás, tanto do quarto espaço quanto da quinta linha, são sustenidos. O sustenido é uma variação de meio tom. A gente tem a escala natural Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente tem no meio dessa escala algumas notas sustenidas, ou seja, são notas que sobem meio tom. Então, entre o Fá e o Sol, a gente tem o Fá sustenido. Uma variação entre o Fá e o Sol é uma variação de um tom. Uma variação entre o Fá e o Fá sustenido é uma variação de meio tom. Preste atenção, do Mi, Fá, Fá sustenido e Sol. São tudo variações de meio tom. Essas variações de escala e diferenças de sustenidos nós não vamos estudar aqui, porque o tempo que temos aqui é muito curto para aprendermos isso. Agora vamos executar uma canção folclórica francesa, que é conhecida como Brilha, Brilha Estrelinha, ou Twinkle, Twinkle Little Star. Nós vamos executá-la a 3 vozes. Então, nós vamos fazer as 3 vozes separadamente e depois vou juntar as 3 partes para você perceber como fica bonito um conjunto de flautas.
Vamos agora executar a música Noite Feliz. Ela utiliza de uma nota que nós não aprendemos ainda, que é o Fá da quinta linha. Então, esta é a nota Fá da quinta linha. Lembre-se de deixar o orifício de trás meio aberto. Então, você vai fazer o Mi, o Fá no quarto espaço e quinta linha. Para concluir esse vídeo, eu vou falar um pouco das informações que passei nele. É evidente que com essas pequenas informações você não vai sair profissional, visto que foram apenas alguns exercícios de iniciação à flauta doce. Se você quiser realmente tocar bem, eu recomendo que você se aprofunde nos conhecimentos musicais com o auxílio de um profissional que realmente entenda do assunto, pois só ele vai poder lhe auxiliar com técnicas que facilitarão a execução das notas, sonoridade e ornamentos que tornam o instrumento ainda mais interessante. Mas é importante que você esteja consciente que o resultado da música exige bastante paciência e dedicação. É preciso ter disciplina, pois os bons resultados só vêm a médio e longo prazo com a prática correta e constante. Espero que com essas informações eu possa ter contribuído para o despertar do seu interesse musical.